Sejam todos bem-vindos ao nosso culto online. Você que está aí nos acompanhando do seu lar, junto com a sua família, que você seja edificado através da pregação da palavra de Deus no seu coração. Durante esse período que estamos vivendo aqui nessa luta contra o Covid-19, esse vírus que tem uma capacidade destrutiva tão grande, nós continuamos crendo na soberania de Deus e por isso estamos reunidos como um povo, como uma igreja diante do Senhor, mas espalhados aí por todos os lares em nossas cidades, em nosso país. E nesse momento nós vamos prestar um culto agradável ao Senhor nosso Deus, vamos adorar a Ele. Eu queria convidar você a baixar sua cabeça, fechar o teu olho e nós vamos orar ao Deus Todo-Poderoso, colocando diante dele esse culto, esse momento de adoração. Abaixa sua cabeça, feche seu olho, oremos ao nosso Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por toda a tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça. O Senhor, ó Pai, tem nos concedido bênçãos sem medidas, ó Pai. A tua graça tem sido, ó Pai, abundante sobre as nossas vidas. O teu amor, ó Deus, tem sido muito grande. Nós te agradecemos pelo pão nosso de cada dia que não nos tem faltado. Ó Pai, o Senhor tem cuidado de cada um de nós. E ó Deus, mesmo o mundo vivendo esse pânico, vivendo, ó Pai, todos esses problemas, a tua paz ainda, Pai, ela guarda o nosso coração e a nossa mente. Nós te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos guardado, e mesmo, ó Pai, que males venham a nos acontecer, ó Pai, nos acometer, ó Deus, nós cremos que o Senhor estará conosco, e o Senhor, ó Pai, não nos abandonará, mesmo que passarmos pelo vale da sombra da morte. Nós temos a certeza de que o Senhor sempre estará conosco, ó Pai. Obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, ó Pai. Fala o nosso coração. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Pai. Amém. Muito bem. Eu quero meditar nessa noite com vocês sobre esse tema, o que eu posso fazer com a minha preocupação, né? A mensagem dessa meditação, ela foi retirada de um pequeno livreto da RBC, que tem o mesmo título, um livreto que abençoou muito minha vida e espero que abençoe a sua vida também. Diante da crise que nós estamos vivendo hoje, com essa doença aí, o Covid-19, além dessa doença, nós estamos vendo aí as bolsas de valores em baixa, o dólar aqui no Brasil em alta, né? O isolamento social foi determinado aí como a melhor forma de lutar contra a proliferação dessa doença, né? E em meio a tudo isso, muitas coisas começam a vir à nossa mente, muitos medos começam a nos assombrar e a preocupação começa a tomar conta. A preocupação, queridos, é uma enfermidade mental muito mais perigosa que o Covid-19. Ela se alastra muito mais rapidamente, suas consequências são muito mais destrutivas e pode levar também à morte pessoas de todas as idades. E ela não está restrita a apenas ao medo de uma doença. Para alguns, a preocupação está relacionada a situações específicas que o induzem ao pânico. Para outros, é um temor crônico, né, interminável, que algo terrível vai acontecer. E tem aqueles que se preocupam com o que os outros vão pensar, o que os outros vão achar, o que os outros vão falar, se vão gostar ou não de mim. Mas eu quero dizer o seguinte, queridos, como crentes em Cristo Jesus, nós certamente não estamos imunes a essa doença. Nós vivemos sob as mesmas pressões sociais como qualquer outra pessoa, e até as nossas convicções religiosas muitas vezes podem se tornar motivo de nossa preocupação.
Muitas vezes, ser bom pai, ser uma boa mãe, um bom marido, uma boa esposa, se torna motivo de nossas preocupações. E nessa meditação, eu quero ver com vocês aqui o ponto de vista bíblico sobre o que devemos fazer com as nossas preocupações e como que a gente transforma as nossas preocupações em crescimento espiritual. E para isso nós vamos responder algumas perguntas. E a primeira delas é: o que eu posso fazer? O que é preocupação? O que eu posso fazer depois. O que é preocupação? Queridos, preocupação é um sentimento de inquietação, de apreensão ou temor que geralmente estão associados a pensamentos negativos de que algo pode acontecer. Sempre no futuro. É sempre aquelas frases que começam assim: e se? O que eu farei se? Será que, sabe? As pessoas que se preocupam, elas estão sempre vivendo no futuro, gastando uma quantidade de tempo interminável calculando o que pode acontecer, o que vai ocorrer, e essas pessoas sempre temem o pior. Nunca conseguem ter uma perspectiva boa, é sempre pior. Uma das palavras mais utilizadas no Novo Testamento com relação à preocupação, ou que é traduzida por preocupação, tem o significado de estar ansioso, estar distraído, ter a mente dividida. E foi essa palavra que Jesus usou em Mateus 6,25, quando ele disse: por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para vestir. Afinal, será que a vida é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Paulo ele também usou essa mesma palavra quando ele escreveu Filipenses capítulo 4, verso 6, onde ele diz assim: não se preocupem com nada, mas em todas as orações peçam a Deus o que vocês precisam e orem sempre com o coração agradecido. A verdade é que todos nós somos assim. Por vezes nós ficamos pensando no futuro. Por vezes nós ficamos preocupados, ansiosos, e nós podemos dizer que nós temos três coisas que nos levam a essa preocupação. 3 motivos, podemos dizer. O primeiro é o medo. É o medo. Medo de que... Já teve esse medo? Vamos falar assim. Medo de que alguém venha te assaltar. Medo de que talvez você andando na rua, você seja rendido por um assaltante armado e que em meio a tudo isso, esse assaltante pode agir violentamente, ou te dando um tiro, ou te batendo, fazendo isso com você, ou com algum ente querido. Sabe, queridos, a falta de segurança, ela gera medo. O medo, ele gera ansiedade, e a ansiedade nos leva à preocupação. Tem pessoas que têm medo não apenas de ser assaltado ou coisa parecida, mas tem outros que têm medo do que as pessoas podem pensar ou dizer deles. Medo se vai causar uma boa impressão ou não. Tem pessoas que têm medo de, será que eu vou conseguir fazer a coisa certa? Tem outros que têm medo da desaprovação, de ser desaprovado por outras pessoas. E tem aqueles também que têm medo de serem abandonados, né? Medo. O medo muitas vezes nos leva a ficar preocupados. Uma outra coisa que nos motiva, que nos leva a ficarmos preocupados, muita gente fica preocupada, são as escolhas. Para muitos, tomar decisões é algo que gera muita ansiedade, muita preocupação. Não gostam de tomar decisões, as mãos começam a ficar geladas, a suar frio, gera uma ansiedade, uma coisa, aquele medo, né, de que se eu tomar a decisão errada, isso pode gerar muita infelicidade,
pode gerar tristeza e muitas vezes por um longo período de tempo. Então as decisões, escolhas, né, muitas vezes geram preocupação nas pessoas. Outra coisa é o passado. Quantas vezes situações do passado geram ansiedade e preocupação no presente? Experiências passadas muitas vezes atrapalham pessoas no trabalho, porque ficam, talvez algum trauma, alguma coisa que gera uma ansiedade e leva essa pessoa a ficar preocupada de que se isso acontecer, você entendeu? Então, coisas que aconteceram no passado muitas vezes geram preocupação, geram ansiedade, preocupação no presente. Muitas vezes isso no relacionamento e no relacionamento conjugal, muitas vezes isso acontece. Experiências passadas em outros relacionamentos atrapalhando a vida conjugal atual. Sabe, queridos, a Bíblia ela nos ensina que a preocupação é uma aflição problemática e uma ansiedade. E por 6 vezes no Sermão do Monte, Jesus mencionou esse tipo de ansiedade e ordenou que a gente não estivesse ansioso. Paulo e Pedro também nos fazem a mesma orientação. Porém, a Bíblia ela relata que Paulo ele se preocupou com a igreja, ele se preocupava com a igreja de Cristo, que ele se preocupava com Timóteo, por isso enviou Timóteo para Filipos. Né? Era uma preocupação sadia que levava Paulo a agir em amor, visando o bem-estar, né, da pessoa, o bem-estar de todos os demais, né? Sabe, queridos, a preocupação ela passa de um interesse sadio para uma preocupação ofensiva e destruidora quando nós não conseguimos parar de pensar em determinada situação, quando por consequência a gente não conseguir parar de pensar, a gente começa a perder o sono por causa disso, quando muitas vezes um simples relaxar começa a causar, começa a trazer um sentimento de culpa, eu não posso parar, eu não posso, porque, sabe, às vezes o medo começa a rondar, e quando o medo começa a rondar, aquela preocupação que é boa passa a se tornar pecaminosa, né? Pânico geral, né? Queridos, por que a gente se preocupa tanto? O que gera tanta preocupação assim em nós? Mateus 14, versos 22 a 33, nós temos uma passagem aqui onde Jesus anda sobre o mar. Aí não é só Jesus que anda, nessa passagem de Pedro também. E essa passagem ela pode nos ajudar a responder essa pergunta do porquê nós nos preocupamos. O texto diz assim: logo depois, Jesus ordenou aos discípulos que subissem no barco e fossem na frente para o lado oeste do lago. Enquanto ele mandava embora o povo. Depois de mandar o povo embora, Jesus subiu no monte a fim de orar sozinho. Quando chegou a noite, ele estava ali sozinho. Naquele momento, o barco já estava no meio do lago e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Já de madrugada, entre as 3 e as 6 horas, Jesus foi até lá, andando em cima da água. Quando os discípulos viram Jesus andando em cima da água, ficaram apavorados e exclamaram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. E nesse instante Jesus disse: "Coragem, sou eu, não tenham medo." Então Pedro disse o seguinte, vou voltar o slide aqui. Então Pedro diz: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: "Socorro, Senhor!" E imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé! Por que você duvidou?" Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: "De fato, o Senhor é o Filho
de Deus. Queridos, Jesus ele tinha enviado os discípulos diante dele enquanto ele subia o monte para orar. Os discípulos de pronto, eles obedeceram e foram pegar o barquinho e foram navegando. Só que fortes ventos começaram a assolar o barco que eles estavam. Tão forte era o vento que eles não conseguiam sair do lugar remando. E foi nesse momento que Jesus vem caminhando sobre as águas. Os discípulos ficaram com muito medo, pensaram até que era um fantasma, como a gente viu no texto, né? Mas Jesus acalmou, dizendo, olha, sou eu, né? Não tenho medo, coragem, né? E mesmo depois de Jesus ter se identificado, Pedro ainda estava em dúvida. Pedro disse o seguinte, se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí. E Jesus falou, sou eu, então venha. Você precisa disso para acreditar que sou eu, venha. E Pedro ele caminhou sobre as águas. Não sei quantos passos deu, mas ele caminhou. Só que Pedro ele olhou para o redor. Ele começou a questionar a sua situação, né? Vamos conjecturar aí, né? Então ele começou a afundar. O interessante é que Pedro ele sabia de onde ele podia ter socorro e ele gritou para Jesus. E Jesus foi lá, estendeu a mão e levou ele para o barco, né? Queridos, essa experiência de Pedro, ela é uma boa ilustração do porquê nós nos preocupamos. Primeiramente, queridos, nós nos preocupamos porque nós somos vulneráveis. Como seres humanos, nós somos suscetíveis a muitas coisas. E esse Covid-19 está nos mostrando como nós somos vulneráveis a um pequeno vírus, uma coisinha de nada que a gente não consegue nem ver sem microscópio. E olha só, esse vírus, essa doença, ela causou um pânico na economia. E olha como que nós somos vulneráveis. A economia está entrando em colapso e nós somos vulneráveis a isso. Olha como nós somos vulneráveis. Às vezes você pode estar andando na rua e um motorista bêbado pode vir e atropelar você. E você pode estar certinho na calçada, não é? Queridos, nós somos frágeis, somos mortais, somos seres humanos sensíveis, somos física, espiritual e emocionalmente vulneráveis. Em segundo lugar, nós nos preocupamos porque nos tornamos conscientes da nossa vulnerabilidade. Na maioria das vezes, nós nos sentimos relativamente seguros, mas então algo acontece que nos faz sentir que nós somos vulneráveis. Né? Olha aí como nós sentimos que somos vulneráveis hoje diante dessa doença. Ou então, imagina, só começa a sair um boato na empresa que você trabalha de que vai começar a demitir pessoas. E o que acontece? Você já se sente, começa a ficar preocupado com isso, de que você pode ser também uma pessoa, uma dessas que vão ser mandadas embora, por causa de um simples boato. Enfim, como Pedro, quando viu o vento, né? Quando viu as ondas, nós começamos a ficar com medo. Pedro ele viu que ele não era capaz. E nós muitas vezes olhando assim, vendo a nossa vulnerabilidade, vemos que nós não somos capazes realmente. Então começamos a afundar junto com Pedro. Em terceiro lugar, irmãos, nós nos preocupamos porque não confiamos em Deus. Quando somos confrontados com a nossa vulnerabilidade, nós temos duas opções. Podemos entregar a nossa vida a Deus e confiar a Ele as nossas apreensões, ou nós podemos colocar o nosso bem-estar em nossas próprias mãos. Pedro ele preferiu a segunda opção. Quando ele se viu ali confrontado com sua fragilidade, ele deixou de olhar para Jesus, ele parou de olhar em Jesus, ele parou de confiar na palavra de Jesus. Ele parou de confiar de que era Jesus quem estava sustentando.
Pedro então viu que ele não podia se salvar. E o que ele ouviu? Como é pequena a sua fé. Por que você duvidou? Essas foram as palavras de Jesus a Pedro. Pedro deixou de confiar em Jesus. Queridos, quando não podemos confiar a Jesus, as nossas vidas, os nossos sentimentos, o nosso futuro, a preocupação certamente ela vai dominar as nossas vidas. Ela vai dominar o nosso viver. E isso, meus queridos, é pecado. Porque nós estamos assumindo uma responsabilidade que pertence a Jesus. Nós estaremos negando de forma obstinada a nos colocar em suas fortes mãos. É isso que a preocupação mostra. Que nós não confiamos em Deus. No Deus Todo-Poderoso, que está no controle de todas as coisas. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Eu tenho dito, toda boa teologia é prática. Teologia é vida. A nossa forma de viver mostra, ela demonstra às pessoas aquilo que nós cremos. E quando nós estamos preocupados com as coisas, quando nós estamos perdendo noite de sono, quando essa preocupação se torna algo ruim para as nossas vidas, quando nós começamos a olhar para a nossa fragilidade e começamos a acreditar que nós realmente não conseguimos nada. Sabe, queridos, nós estamos mostrando para as pessoas que nós não confiamos em Deus. E isso é pecado, meus queridos. E isso nos leva a mais uma pergunta. O que podemos fazer com a nossa preocupação? O que fazer com a nossa preocupação? Mas isso, queridos, nós vamos ver na nossa próxima meditação. Que Deus abençoe a sua vida. Abaixe sua cabeça mais uma vez, feche seu olho, vamos orar. Pai querido, muito obrigado, Deus, pela reflexão na tua palavra. Ó Pai, quantas vezes nós estamos aí preocupados e com esses dias que nós estamos vivendo, ó Pai, a preocupação muitas vezes tem tomado conta das nossas vidas, ó Pai. Nós entendemos que somos sim, ó Pai, frágeis, que somos vulneráveis. Cremos no Senhor, o Deus Todo-Poderoso, e é nas tuas mãos que nós temos colocado as nossas vidas. Ó Pai, muito obrigado. Muito obrigado pela certeza que o Senhor nos dá de que o Senhor está nos guardando e nos protegendo. Ajuda-nos, ó Pai, a lidar com essas situações que têm se levantado. Que estejamos, ó Pai, crendo e vivendo para a glória do Teu nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém.